Na aula de hoje, nós vamos trabalhar então termo algébrico ou monômio e também as operações que envolvem os termos algébricos e os monômios, ou monômios, né, como a gente está chamando. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para esse e-mail que está na tela, tá? Eu respondo vocês o mais rápido possível, pessoal. Bom, o termo algébrico ele é formado por duas partes, a parte literal, que é a parte das letras, e o coeficiente numérico, que está multiplicando esta parte literal, está multiplicando as letras. Tá? Quando a expressão algébrica ela é formada por dois ou mais termos algébricos, então a gente chama de polinômio. Dois ou mais monômios, aliás, a gente chama de polinômio. Quando tem um só termo, então ela é chamada particularmente de monômio. Tá? Aqui tem os exemplos, então, a gente tem aqui 4x no exemplo A, né? A parte literal é o 4, é o x, e o coeficiente numérico, então, é o 4. No exemplo B, a gente tem x ao quadrado e y na 3. X ao quadrado e y ao cubo. Ou x na 2 e y na 3. Tá? Como queiram chamar. A parte literal, então, toda a parte que tem as letras, né? X ao quadrado e y na 3. Esse expoente, ele faz parte da parte literal. Tá? E o coeficiente, então, vai ser o 1, porque sempre que a gente tiver uma letra, ao lado dela tem o número 1, né? Se for mas não precisa aparecer. Agora, se for um número que seja diferente de 1, como no exemplo A aqui, ó, a gente tinha o 4 na frente do x, então ele deve aparecer. Se não tivesse nada, seria o 1 que estaria ali. Aqui é o que acontece nesse exemplo B. Não tem nenhum número, não aparece nenhum número aqui na frente, então é o número 1 que está ali, tá bem? A parte literal, então, todas as letras, inclusive com os expoentes, ó, reparem que os expoentes também vão ali, e no coeficiente numérico, então, o número que está à frente das letras. Dois ou mais monômios, eles são semelhantes, então, agora falando de termos semelhantes, tá? São semelhantes quando as partes literais, ou as letras, né, elas são idênticas. Mesmas letras com os mesmos expoentes. Tudo igual. Aí a gente diz que eles são semelhantes. A gente tem um exemplo aqui, 15x ao quadrado b na 3. Ele é semelhante ao 6x ao quadrado b na 3, porque ó, a parte literal dos dois ela é a mesma, é exatamente idêntica. É o x ao quadrado b na 3, que tem nos dois. O coeficiente é diferente, tem o 15 e o 6, mas isso aí não importa. Para dizer que é semelhante, a parte literal tem que ser exatamente a mesma. Tá? E é o que acontece aí. Já esses outros dois monômios aqui, ó, 10c ao quadrado b e menos 2cb ao quadrado, não são semelhantes, porque as partes literais, elas são diferentes, elas não são idênticas. Olhem bem, reparem, a gente tem ali os expoentes do c, aqui é 2, né? E aqui do c é 1. Quando não aparece nada, o expoente é 1. Né? Então, aqui o c é 2, no outro termo o c é 1. Aqui o b tem expoente 1. E aqui o b tem expoente 2. Então, eles não são idênticos, então não são semelhantes. Agora vamos trabalhar a redução de termos semelhantes. Se uma expressão algébrica, né, lá em uma expressão algébrica, houver dois ou mais termos que são semelhantes, eles podem ser reduzidos a um só. E basta para isso a gente efetuar as operações que estão indicadas nos coeficientes, né, nos números desses termos. E mantendo sempre, é claro, a parte literal. A parte literal vai ser a mesma, porque se eles são semelhantes, a parte literal continua. Então vamos ao primeiro exemplo. A gente tem aqui x ao quadrado, 5x ao quadrado, mais 7x ao quadrado, menos x ao quadrado. As partes literais desses três monômios aqui, ó, são idênticas. X ao quadrado e x ao quadrado. Então a gente efetua as operações que estão indicadas nos coeficientes ali, e aí depois a gente reduz dessa forma. 5 mais o 7 menos o 1, as operações indicadas então aqui, uma adição e uma subtração. Então vamos fazer essas adições e subtrações aqui, 5 mais 7 menos 1, isso aí vai nos dar 11 positivo, então quando a gente reduzir esse monômio aqui a um só, a gente está dizendo que esse monômio aqui, ele equivale a 11x ao quadrado. A gente pode pensar assim, ó, eu tenho 5 laranjas, vamos dizer que o x ao quadrado seja laranja. Então, eu tenho 5 laranjas, mais 7 laranjas, menos uma laranja, dá 11 laranjas, certo? Um outro exemplo, a gente tem aqui menos 4ab elevado a 3, mais 9ab elevado a 3, mais 7a menos 10a. Bom, a gente pode observar que a gente tem dois termos aqui, ó. Esses dois primeiros, eles têm a mesma parte literal, AB ao cubo e AB ao cubo. E esses outros dois termos
eles têm a mesma parte literal entre eles, né? O A e o A. Então, a gente tem duas partes literais iguais e duas partes literais diferentes. Ou seja, essas duas aqui são iguais. E essas duas são iguais, né? Mas se eu comparar estas partes literais aqui com estas, elas são diferentes. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar as que são iguais, as partes literais iguais, e vai efetuar as operações. Menos 4 mais 9. Do A a B ao cubo aqui, ó, certo? Isso aí vai nos dar 5. E agora a gente vai pegar essas outras duas partes que também são iguais entre elas, mas que são diferentes dessas daqui, e vamos fazer separado. É o 7 menos o 10, mais 7 menos o 10. Isso vai dar menos 3. Então, agora a gente vai reduzir isso aí da seguinte forma. A gente tinha 5 aqui que deu o resultado dessa primeira parte, né? Que tinha o AB ao cubo, então 5AB ao cubo. Aqui tá, o expoente está errado, tá? Aqui é um cubo aqui, é 3. Tá? Isso aqui tem que arrumar no edital, no material. Mas aqui é cubo, aqui é 3. E a outra parte, que é a parte do A, então vai ficar menos 3, simplesmente o A. Menos 3A, ok? Bom, seguindo em frente então. Agora vamos trabalhar as operações com os monômios. Adição e subtração primeiro, então. O primeiro passo para trabalhar adição ou subtração de monômios é eliminar os parentes, tá? E sempre aplicando, é claro, a regra de sinais. O segundo passo, reduzir, né, juntar os termos semelhantes, como a gente viu agora, acabou de ver, observando os sinais dos coeficientes, dos números, certo? Então vamos lá, a gente tem esses dois termos aqui, a gente nota que eles são semelhantes, ó, x ao quadrado. Para efetuar a operação entre esses monômios, entre esses dois monômios, a gente vai ter que efetuar a adição entre eles, é este primeiro que está dentro de parênteses, mais este segundo que está entre parênteses também. Primeiro passo, gente, é eliminar o parêntese do primeiro. A gente pode eliminar direto o parêntese do primeiro aqui, ó. Tá? Já eliminei. Agora, eliminar o parêntese do segundo, primeiro eu tenho que aplicar a regra de sinais que a gente tem aqui, ó, mais com menos. Um mais fora do parênteses e um menos dentro do parênteses. Essa regra de sinais é como se fosse a da multiplicação, certo? Então, a gente usa aqui a regra da multiplicação, mais com menos vai dar menos. Então, a gente vai ficar com menos 5x ao quadrado. E aí, agora, dois termos semelhantes, não temos mais parênteses, vamos fazer como a gente fez ali para reduzir os termos semelhantes, né? A gente vai unir os dois, então vai ser 3 menos 5, que vai dar menos 2, e vai repetir a parte literal, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Próximo exemplo, a gente tem dois termos que também têm partes literais semelhantes, a ao quadrado x ao cubo, a ao quadrado x ao cubo. Então, primeiro passo, elimina os parênteses. O primeiro a gente elimina direto, o sinal se mantém ali, ó, aquele negativo vai se manter. Então, vai ficar menos 8a ao quadrado x na 3. E agora a gente efetua, então, a regra de sinais aqui. Ó. Vamos proceder dessa forma. Menos com menos, né, na regra da multiplicação, vai dar positivo, então vai ficar mais essa parte que está aqui dentro, mais 4a ao quadrado x na 3. Partes literais iguais, agora reduzir os termos semelhantes. Então, o menos 8 mais 4 vai dar menos 4 ao quadrado x na 3. Repete a parte literal, reduz os termos, efetuando a operação aqui entre os coeficientes, e repete a parte literal. Próximo exemplo, 4ax ao quadrado menos o menos 9ab ao quadrado. Ora, mas aí aqui tem um problema, né? Não são semelhantes. As partes literais são diferentes. Aqui eu tenho um ax ao quadrado e aqui eu tenho um ab ao quadrado. Então não é semelhante. Então a gente simplesmente elimina os parênteses e já vai estar pronto, vai ficar assim. Eliminando o parênteses do primeiro, menos 4ax ao quadrado, se repete. Aí efetua aqui a regra de sinais da mesma forma, fica mais 9ab ao quadrado, e esse aí é o resultado. A gente só elimina os parênteses e já está pronto, tá? Quando as partes literais não são semelhantes, tá bem? Bom, vamos para multiplicação e divisão, então. Na multiplicação com monômios, em que as partes literais são semelhantes, a gente deve seguir os seguintes passos, gente. Primeiro, multiplicar os coeficientes. Tá? Os números que estão na frente ali. Segundo passo, conservar a parte literal e somar os expoentes de cada um dos termos da parte literal, de cada uma das letras. Ah, mas como isso? Vamos lá. Vamos, por exemplo, fica mais prático a gente ver sempre com números assim. Vamos lá. Então, primeiro exemplo, a gente tem 2x vezes 2x. Então, seguimos aqui. Ó. Primeiro passo, multiplicar os coeficientes. Então, vamos lá.
2 vezes 2 dá 4. Agora, a gente repete a parte literal que a gente tem nos dois ali, ó, que é o x, né? E os expoentes, a gente soma. Quais expoentes? Os expoentes das letras, dessa letra x. Lembrando que se a letra aqui, ó, é x, ela sempre tem o expoente 1 em cima. Se não aparece nada, o 1 está aqui em cima. O 1 está aqui como expoente, mas ele não precisa aparecer, fica subentendido que tem um número 1 ali em cima. Se fosse algum outro número diferente de 1, teria que aparecer. 2, 3, 4. Como é 1, não aparece. Então, a gente vai somar. Aqui a gente tem 1, e aqui nesse x a gente também tem 1. Então, ali a gente vai somar os expoentes. Ó. 1 mais 1. Fica 4x elevado a 1 mais 1. Estou somando os dois expoentes. 1 de cada x desses dois termos aqui. E agora é só efetuar essa adição aqui, então, entre os expoentes, né? Vai ficar 4x na 2. 1 mais 1 é 2. Tá pronto. Vamos a outro exemplo. Aqui a gente tem um exemplo com mais letras, né? A parte literal um pouco maior. Então, vamos lá. Primeiro termo, 5xyz vezes o segundo termo, que é 6x ao quadrado y na 3z. Esse z está na 1, não esqueçam. Aqui também, ó, tem o z na 1, y na 1 e x na 1. Só que não precisa aparecer quando é na 1, né? Bom, o primeiro passo, como sempre, fazer a multiplicação entre os coeficientes. 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. Agora, a gente vai repetir as letras e somar os expoentes delas. Então, vou repetir o x, né, primeiro, ó, x, tenho nos dois termos aqui, né? Repetir ele e estou somando os expoentes. O 1 do primeiro x aqui e o 2 desse segundo x aqui, 1 mais 2. Agora, eu vou repetir a outra letra, que é o y. Então, repetindo o y, eu vou somar os expoentes também. Aqui eu tenho 1 nesse y e aqui eu tenho 3 nesse outro y. Está colocado aqui, 1 mais 3, somando eles. E agora as letras z. Esse z aqui tem o 1 como expoente e esse outro z também tem o 1 como expoente. Então, 1 mais 1. Agora a gente só efetua as adições entre os expoentes ali. Então, vai ficar 30x na 3, porque aqui é 1 mais 2, ó, 30x na 3. O y vai ficar elevado a 4, porque é 1 mais 3, então vai dar 4. E o z vai ficar elevado a 2, porque aqui a gente tem 1 mais 1 e vai dar 2, então. E esse é o resultado, tá, gente? Agora, quando os monômios têm as partes literais diferentes, o que que faz? Aqui as partes literais eram iguais, ó, certo? Todas iguais. Só o que mudava era a potência, né? Mas o x, y, z, x, y, z. Aqui era x e x. Agora vamos ver um caso onde as partes literais são diferentes, totalmente diferentes. Ó. A gente tem um aqui que é c, o primeiro, e o segundo é ab ao quadrado. Bom, gente, a gente faz o mesmo procedimento. A gente vai multiplicar a parte dos coeficientes aqui, multiplica os coeficientes, 20 vezes 2 vai dar 40. E essas partes, essas letras, né, a parte literal, a gente vai unir. A gente vai repetir o c, que tem expoente 1, então ele continua com 1. Aqui a gente tem um A e um B com expoente 2, o A com expoente 1 e o B com expoente 2, e a gente repete também, juntando todas elas. Ó. Então fica CAB ao quadrado. Tá? Ali, ó, fiz o 20, né? Tá? Agora vamos para a divisão entre os monômios. Primeiro passo, dividir os coeficientes. E o segundo passo, conservar a parte literal e agora subtrair os expoentes. Quando a gente multiplicava os monômios, a gente somava eles, né, os expoentes. A gente somava os dois expoentes. Agora, como a gente está dividindo, a gente vai subtrair os expoentes. Da seguinte forma. Vamos lá, a gente tem aqui 5x elevado a 3, dividido por 5x elevado a 2. Então, primeiro, faz a divisão entre os coeficientes. É o 5 dividido pelo 5. 5 dividido por 5 dá 1, certo? Repete a parte da parte literal, a letra, que é o x, né? E vamos subtrair os expoentes. Ó. O expoente do primeiro x aqui é 3 e do segundo x é 2. Então, vai ser o 3 menos o 2. 3 menos 2. Isso vai dar x. Vai dar simplesmente x. Porque vai ser 1x elevado a 1. E aí, lembrando, né? Aquele 1 da frente não precisa aparecer. Aquele 1 aqui do expoente também não precisa aparecer. Então, isso aqui é 1x elevado a 1, ou simplesmente x. Vamos para um segundo exemplo. A gente tem aqui 10x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por 2x. A gente vai, da mesma forma, dividir primeiro
os coeficientes, o 10 dividido pelo 2, isso vai dar 5. Agora a gente vai repetir a parte literal aqui do x, e vamos subtrair os expoentes deles. Então, x, esse primeiro está ao quadrado, está aqui na 2, e o segundo x aqui do outro termo está elevado a 1, né? Não aparece, tem 1. Então, 5x na 2 menos 1. E o y, a gente tem só no primeiro termo, não tem no segundo. Então, a gente simplesmente vai repetir ele ali, porque não tem o que subtrair, né? Se tivesse outro y aqui, com outro expoente, a gente teria que subtrair, teria que fazer menos o expoente do outro y, que não é o caso, né? E agora, então, só nos resta fazer essa subtração aqui do 2 menos 1. Então, o resultado vai ser 5x elevado a 1, né? 2 menos 1 dá 1. E aí, reparem que eu já nem coloquei 1 aqui em cima, né? Não precisa aparecer. 5x. E o y continua elevado ao quadrado. Tá, gente? Bom, vamos ficar aqui alguns exercícios, tá? Referente às aulas dessa semana, então. Aqui o exercício 1 vai ficar. O exercício 2, onde já começam as operações aqui, adição, subtração e reduzir os termos semelhantes. E o exercício número 3, onde a gente tem as multiplicações e divisões, então, entre os monômios. Na próxima aula, da próxima semana, na próxima videoaula, a gente vai trabalhar a raiz quadrada de um monômio e potenciação com monômios, né? Que são operações com monômios que a gente vai continuar fazendo, então. São as outras operações que a gente vai fazer, tá bem? Então, gente, não percam a próxima videoaula, tá? Espero todos vocês. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.